Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A marca! Maravilha! Agora! Gol de gênio! De gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estamos aqui mais uma vez, nesse dia na virada de noite aqui do dia 29 de julho, para falar tudo o que aconteceu nessa última semana do futebol nacional e também uma pitada olímpica, né, porque estamos vivendo no meio aqui da Olimpíada de Paris. Estou aqui com a camisa do Iporá Esporte Clube, por quê? Porque é Iporá é gigante, Série D, aí participando, o time do estado do Goiás. E é Iporá, precisa de explicação? Não precisa, é Iporá, fala por si só a grandeza do time iporense. E aí, vamos agora para acompanhar o que aconteceu. Vamos começar com Seleção Brasileira. Bonita a camisa, cara, gostei. Ah, obrigado. Um pouquinho de patrocínio, né? Mas dá o charme, o molho. Eu acho que essa quantidade de patrocínio é o molho do futebol brasileiro. É, o futebol de verdade, né? Isso, o futebol que... Muito boa combinação de cores. Futebol de verdade. E falando em futebol de verdade, tivemos aqui o futebol das Olimpíadas. O Brasil jogou pela sua segunda partida. O grupo do Brasil é muito complicado. É um grupo que tem Espanha, que é a melhor seleção do mundo atualmente, Japão, que é uma seleção fortíssima, campeã mundial já na sua história, é uma seleção que pode dizer até, sei lá, top 3 do mundo. Nigéria, que tem atacante do Barcelona, que joga muita bola, é um time chato. E o Brasil. O Brasil fez bem, ganhou da Nigéria a primeira partida, e como para passar de fase, passam as duas primeiras e também as melhores terceiro colocados, um empate com o Japão seria muito bom e já encaminharia ali uma classificação pelo menos como o melhor terceiro. Começou bem o time do Brasil, gostei da mudança do Arthur, que ele colocou agora uma linha de 5, até para meio que dar uma espelhada na seleção do Japão e conseguir equilibrar a partida, porque assim, sabia da necessidade que era somar pontos. Foi uma partida boa da seleção brasileira, teve um pênalti, que mão na bola ali, que a Lorena fez grande defesa. A Lorena tá sendo um dos destaques da seleção brasileira. E a Marta, de novo, essa Marta com mais liberdade. É claro que não tem mais aquele vigor físico para ajudar na marcação, para correr, para marcar lateral, para marcar ponta, não tem. Mas o Arthur deu muita liberdade para ela se movimentar, e essa liberdade ela faz diferença, porque a Marta ela tem um toque diferente. Contra a Nigéria, ela já tinha dado um baita lançamento, que saiu o gol, até o gol que foi anulado, depois o Brasil volta a fazer um gol com mais uma bela bola da Marta. E agora, contra o Japão, o primeiro gol saiu assim, a Marta de novo fazendo aquela virada de pé que ela faz. Dessa vez ela foi conduzindo de dentro um pouquinho pra fora e deu a virada de pé, dando um passe sensacional, e o Brasil conseguiu fazer o gol. Boa Olimpíada essa da Marta, já tá aí veterana a Marta, rainha, né? Não tenho o que falar, melhor jogador da história da modalidade do futebol feminino. Mas o Brasil segurou bem, tava bem. O Japão só foi começar a apertar mesmo e impor uma super pressão ali nos 15 minutos finais, só que esses 15 minutos finais foram suficientes para o Brasil acabar perdendo a mão e perdendo o jogo. Perdendo a mão, inclusive, foi na mão que surgiu os 2 pênaltis a favor do Japão, e esse segundo não deu para Lorena, foi um carrinho. Dá para ser discutível se era mão de apoio ou se não foi, mas pelo fato de... sei lá, me deu uma impressão de que a jogadora brasileira não tentou tirar o braço, deixou ali, então, ok, foi pênalti, no pênalti surgiu um empate, mas de novo, a vitória já classificava o Brasil, e a vitória era espetacular. Acabar duas partidas com 6 pontos seria, assim, muito bem, até pensando que a Espanha muito provavelmente vai vencer esse jogo do Brasil. Mas o empate não era dos piores mundos não, até para passar em terceiro, só que acabou que eu não descuido, uma saída de bola errada, em 3 minutos o Japão vira o jogo, não pode acontecer. Uma saída de bola errada cai no pé da japonesa, que faz um golaço de cobertura, assim, batendo muito bonito nela. Não pode perder um jogo assim, não pode levar essa virada. Mas é uma seleção brasileira até que de Arthur Elias, assim, que a gente já vê noções táticas, a gente vê um jeito de Brasil jogar. É um time competitivo, é um time forte, não é mais aquele time flan passivo que a gente achava antigamente do futebol feminino. Tá a evolução, é um futebol que tem muito a engatilhar, até pouco tempo atrás era proibido no Brasil, tem muito a ser investido, tem muito a melhorar ainda, então a gente também não pode tratar uma derrota pro Japão como o fim do mundo, principalmente do jeito que foi. E assim,
Diga, diretor. A Marta, a gente pode fazer um paralelo aí da Marta com o Messi, assim, por exemplo, da forma como o time Joga? Pode fazer sim, do pode fazer Brasil, sim. da seleção. Perfeita observação, diretor. O jeito que a seleção brasileira utiliza a Marta é quase o jeito que a seleção argentina utiliza o Messi. Como esse cara que não necessariamente tá ali dentro da área para finalizar, não é um cara de arranque, ele é um cara que as jogadas do Brasil se centralizam nele para começar a fase de ataque de fato, para começar um passe final. E é mais ou menos isso que a Marta faz, liberdade para se mover, o jogo centraliza nela para a partir daí começar a gerar uma estocada, um lançamento, uma bola diferente. É boa comparação, diretor. Gostei. Perspicácia. E a Marta, pô, merecia um título, assim, não merecia. Ela já foi vice-olímpica algumas vezes, já foi vice-mundial, mas o título nunca bateu. Principalmente, talvez ela tenha dado um azar de ter pego uma geração que o Brasil ainda tinha menos investimento do que tem hoje. Talvez se a gente tivesse uma Marta no Prime hoje, as coisas seriam diferentes. É uma geração de Marta, Formiga, que ficou bem marcada aí, foi muito importante, não só pro Brasil, como pro mundo inteiro do futebol feminino. Temos chance ainda, tá? Temos chance de jogo com a Espanha, vai ser muito difícil, é a melhor seleção do mundo. A Alexia Putellas meteu um golaço, é a melhor jogador do mundo. É a Aitana Bonatti no momento, mas a Alexia Putellas é a que vem ganhando bolas de ouro, então vai ser muito difícil a gente ganhar na seleção espanhola, que a base é o Barcelona, que vem ganhando tudo, mas existe o mundo, vamos Brasil, vamos tentar aí uma medalhinha. O ouro seria lindo pra Marta, mas uma medalhinha já estaria legal. E o futebol masculino, as Olimpíadas, o Brasil, como futebol masculino não tá. Não foi classificado? Escolheram o Ramon de técnico, que era uma geração muito boa. A gente tá vendo o Estevão, Hendrick, o Savinho, vários meninos aí surgindo bem. É uma seleção forte, cara. Era uma geração, Moscardo, Beraldo, vários, mas que a gente não vai ver nas Olimpíadas, né? Porque, né? Tá certo. Vamos nessa, então. Classificar, então. Bola pra frente. Bola pra frente, que bola pro gol. E quem meteu bola pro gol foi o Vitória, porque vamos começar a falar aqui de futebol brasileiro, aqui a nossa casa. Voltamos ao Brasil, voltamos a essa loucura, principalmente loucura que vai ser o mês de agosto, mas já a gente comenta sobre isso. Vamos falar primeiro jogo, Palmeiras e Vitória. O Vitória que já não ganhava do Palmeiras, não ganhava em São Paulo, se eu não me engano, há 9 anos. Oswaldo não fazia gol desde março, mas os tabus estão aí para serem quebrados. Oswaldo, que é bom jogador, contra o Flamengo ele já deu muito trabalho, ele realmente não tem aquela super velocidade, mas é um cara muito técnico, é um cara para esse time do Vitória importantíssimo na criação, e com uma bela chapada conseguiu fazer o gol. O Palmeiras de novo não fazendo uma grande partida de Palmeiras. Os últimos 4 jogos tiveram 3 derrotas, perdeu agora pro Vitória, perdeu pro Fluminense e perdeu também pro Botafogo, ganhou do Cruzeiro, mas assim, vem tropeçando, não vem legal, mas essas instabilidades do time do Abel Ferreira não é nada de crise, porque a gente sabe que o Abel tem muita capacidade de dar a volta por cima. E se tem um momento de dar a volta por cima, é logo agora, que vai enfrentar o Flamengo, por exemplo, 3 vezes e o Botafogo 2. É um Augusto que vai resolver muito a vida do Palmeiras, a vida de todos esses times, na verdade. É um Augusto importantíssimo pro futebol brasileiro. Agora, quarta-feira, a gente já vai falar logo mais, mas tem a Copa do Brasil com o Flamengo, que é uma virada de chave gigante, pode ser um novo recomeço aí. Aí saiu que o Abel Ferreira deu uma bronca no menino e no Richard Rios, mas assim, tá certo, não tem que dar bronca mesmo, é menino, tem que dar bronca. É menino literalmente, né? Ainda mais o Gabriel Menino, né? Literalmente é menino. Mas o Palmeiras, de novo, não foi uma boa partida. E o Vitória, que vai saindo do buraco. O Carpini é um bom técnico. O Carpini é um bom técnico. A passagem dele no São Paulo não foi das melhores, mas ele é um bom técnico, sim. Tem boas ideias, sabe o que fazer em campo. Também a gente tem que dar um valor pro Mateuzinho, que não é de agora, que vem fazendo grandes atuações com a camisa do Vitória. Um cara motorzinho, corre pra caramba. Dá trabalho demais pra quem estiver marcando. Então, vitória do Vitória. E o Palmeiras amarga aí mais um tropeço. Poderia ser líder, né? O Palmeiras com esses tropeços poderia aí já ser líder. Podia ter até distanciado nessa liderança. Quem também poderia ser líder é o Fogão, que acabou perdendo pro Cruzeiro 3-0. É um 3-0 mentiroso? É um 3-0 mentiroso, porque o Botafogo chegou muito, mas parou num paredão. Cássio, que foi o melhor jogador da rodada, uma atuação digna de Cássio, da época de Cássio mesmo. E a gente já vinha falando aqui nos outros programas do futebol, vocês que acompanham aqui a gente sempre, toda semana, que o Botafogo é aquele time que eu gosto de ver jogar. É um time muito ofensivo, é um time com ideias claras, é um time de muita transição, mas que a gente vem alertando aqui sobre
como é um time que sofre muito e que precisa de milagres do goleiro John, que ficou parado. É um time que precisa desses milagres, é um time que sofre muitas finalizações. A gente sempre vem falando isso, que apesar dos grandes jogos do Bastos, por exemplo, é um time que sofre muitas finalizações e que a qualquer momento pode levar um gol. E foi o que aconteceu de novo com o Cruzeiro. Quando a bola do Botafogo não entrou, ele dá chance pro adversário fazer, e o adversário, quando não tem uma bela defesa do John, acabou marcando. O Cruzeiro foi muito efetivo. O Matheus Pereira, que briga para ser melhor jogador do campeonato, deu assistência, movimentou o jogo. Como joga esse cara, de novo, jogador de Premier League no Brasil, e já era bom no Cruzeiro do ano passado, mas quanto mais boas peças em volta para conectar o jogo dele, melhor ainda a gente vê como funciona o Matheus Pereira em atuação. Tivemos um golaço do Barrial também, um belo voleio, e um gol do intenso William, também um cara importantíssimo para essa engrenagem do Cruzeiro, corre muito, é um jogador agudo, é um jogador forte fisicamente. Esse é o Bigode? Não, esse é outro William, e a lateral é outro William. E o Bigode, que inclusive tá devendo o Scarpa ainda, o Scarpa ainda tá entrando na justiça, tem toda essa questão, postou Scarpa na última rodada, fez um post zoando o William Bigode, aí os bastidores aí do mundo econômico do futebol brasileiro. Vitória do Cruzeiro, Botafogo tem que melhorar realmente, tem que ser um time que sofra menos. Mas é por isso que é legal ver o jogo do Botafogo, né? Porque é lá e cá pros dois lados. Acontece que quem tiver eficiência vai acabar marcando isso e sobressaindo. Cruzeiro de novo, grandes atuações do Cruzeiro, vai brigar na parte de cima da tabela. Próximo jogo tem confronto direto, se não me engano é com Fortaleza ali em cima. Então, olho nesse Cruzeiro que pode almejar assim uma Libertadores e uma vaguinha aí. Ronaldinho que tava segurando o Cruzeiro então, porque depois que o Cruzeiro foi vendido... Segurando. Então, mas aí é culpa, eu vou ter que defender o fenômeno, tá? Vou defender o fenômeno. Porque a questão hoje, o futebol brasileiro, no contexto que tá, ele acaba sendo um futebol brasileiro de quem tem o pai mais rico. Porque a questão é o seguinte, quem for comprado pelo cara com mais dinheiro vai ter a vantagem. Então a gente vê isso com o Botafogo. Hoje, um futebol brasileiro que não tem fair play financeiro, porque o que seria o correto? Seriam as SAFs administrarem e gastarem o que elas produzem com o time. Então, por exemplo, por mais que o John Textor tenha assumido o Botafogo, na teoria, com o fair play financeiro ajustado, ele só deveria gastar em contratação o que o próprio Botafogo gera. Mas não é o que acontece. O que acontece é, por exemplo, o John Textor chega, um bilionário, ele tem bilhões e ele joga bilhão em contratação do bolso dele e não do bolso do Botafogo. Por isso o campeonato acaba virando um campeonato de quem tem mais dinheiro. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno administrava bem o Cruzeiro. Ele fazia exatamente isso. Ele fazia o correto, que é utilizado em países com fair play. Que ele pegava o Cruzeiro e falava assim, a gente vai fazer contratação com o dinheiro que o Cruzeiro rende. Só que aí quando o Cruzeiro foi vendido pro donos dos supermercados BH, tá fazendo dinheiro fazendo contratação com o dinheiro do dono do supermercado BH. Não é o dinheiro do Cruzeiro, é o dinheiro do dono. Então acaba que esse futebol brasileiro sem regulamentação vai ficar isso. Um doping financeiro. Um doping financeiro. Se o Grupo City do Bahia quiser chegar lá e investir milhões, botar aqui, ó, vai investir e vai chegar mais longe. Agora, por exemplo, se a SAF, sei lá, a SAF do Coritiba não quiser fazer isso, vai ficar para trás. Então, por isso que sem fair play financeiro é um campeonato de quem tem o dono mais rico. Por exemplo, a gente vê a situação do Vasco, da 777, que tá quebrada e tudo mais. Se fosse vendido pra um sheik bilionário e chegasse e falasse aqui, ó, toma, 500 bilhões pro Vasco, aí o Vasco estaria lá em cima. Subia na tabela. Por isso que é injusto, tem que ter o fair play financeiro, é uma questão de tempo. Eu já venho com essa teoria antes, acho que é algo que só vai acontecer quando chegar um time periférico, assim, um time que foge do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, um Bahia. Fortaleza. Quando chegar um dono forte, investir nesses times e esses times começarem a ganhar tudo, aí times como Palmeiras, Flamengo, São Paulo vão se sentir incomodados e vão brigar por um fair play financeiro. Fair play financeiro que hoje mais privilegiaria os times mais bem administrados pelo dinheiro próprio, que seria exatamente o Palmeiras e o Flamengo, que tem essa gestão de, por exemplo, a Crefisa não chega e bota o dinheiro no Palmeiras, o dinheiro que o Palmeiras compra o jogador é do Palmeiras, não é da Crefisa. E também, isso aqui, só pra não dizer que, olha só, como só o Palmeiras e o Flamengo estão certinhos na história, não estão, porque para ter um sistema de fair play financeiro, o Flamengo não pode ter, Flamengo e Corinthians, por exemplo, não pode ter a renda de TV 10 vezes maior do que a do Bahia. Porque aí não funciona, aí é um injusto pro Bahia. Que aí ele só pode gastar com o que ele tem, mas ele recebe 1/10 de TV do que o Flamengo recebe. Tem que ser mais igualitário. Talvez uma... Tipo, o Flamengo o Flamengo recebe
O Flamengo recebe 2x que o Bahia... 1.5x do que o Bahia recebe. Estilo a Premier League. Estilo a Premier League. A Premier League tem esse dinâmica que é equiparado. Por exemplo, o United recebe mais do que o último colocado, por exemplo, de TV. Mas essa diferença não é tão gritante quanto é aqui no Brasil. Enfim, parágrafos de fair play financeiro aqui para falar sobre essa questão do futebol que realmente incomoda. Mas Cruzeiro tá aí, Cruzeiro embalado. É o dinheiro, sim. Mas é um bom trabalho, é um bom técnico, é um bom futebol brasileiro. Vitória do Cruzeiro. E numa rodada de tropeço dos líderes, a gente teve o Flamengo, que fez seu dever de casa, ganhou do frágil Atlético Goianiense, é hoje o time mais frágil do Campeonato Brasileiro, até com as arrancadas de Fluminense aí, Atlético Goianiense é o time que menos impõe alguma coisa. Eu encaro a demissão do Jair Ventura como uma decisão precipitada demais. O trabalho do Jair Ventura não era ruim, ele já tinha feito vários bons trabalhos com esse estilo de livrar de rebaixamento, de pegar um time com menos condições financeiras e conseguir organizar. Fez bem no Atlético Goianiense no ano passado, no começo desse ano, ele já tinha feito bem com o esporte, ele é um cara que sabe lidar com isso. Claro, não é um primor de técnico, de um futebol lindo, vistoso, mas ele é um cara que realmente sabe lidar com essa situação. O Atlético Goianiense se demitiu, na minha opinião, rápido, assim, uma decisão que eu não entendi direito, parece ter sido aquele surto de diretoria, pressão de torcida demitiu, e não vem dando certo para o Atlético Goianiense, diferente do Flamengo, que fez um bom jogo, aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que o Botafogo tem um jogo muito legal de ver, que o torcedor gosta e que é lá e cá, transição, e que ataca, mas também sofre. O jogo do Flamengo, o jogo do Botafogo talvez precise um pouquinho do titez do Flamengo, que é aquele jogo um pouco mais pragmático, sim, mas que não sofre. O Flamengo não sofreu, foi totalmente tranquilo. Teve uma defesa, assim, boa do Matheus Cunha no jogo, mas foi o Flamengo de Pedro metendo mais uma caixa, também briga para ser melhor jogador do brasileiro. É o jogador do mundo que mais fez gol em 2024, o Pedro. Vive uma temporada absurda. Ele é, na minha opinião, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro hoje em dia. Muita técnica, muita qualidade. Uma coisa que a gente mais percebe a ausência do Pedro, não é nem só no gol, é a saída de bola quando o Flamengo tá apertado. Pode dar um chutão, né? Pode dar um lançamento, uma desafogada no Pedro, joga uma geladeira nele, ele mata a bola, desce, coloca na grama e a partir daí o time do Flamengo consegue jogar. Vitória com gols também de Arrascaeta, que é aquilo que eu falo, não é o senhor do jogo, não é ele que dá o ritmo ao jogo, mas é ele quem define, ele que dá o passe final, ele que dá o chute final. Vai aparecendo muito bem. Senhor do jogo esse que é o Gerson. Esse sim define o ritmo de jogo na partida do Flamengo. A bola chega na órbita dele, ele domina e a bola é dele. Senhor do jogo, é o cara que tá sendo o líder desse time de imposição mesmo em campo. Grandes atuações desde o time da Copa América, o time que é desfalcado da Copa América, e continua. Ele é senhor do jogo, ele dita o ritmo, ele dita como é que o Flamengo vai encarar aquele meio campo. Muita boa partida do Gerson mais uma vez, ótima partida do Léo Ortiz de novo. Fabrício, a zaga do Flamengo não tem o que reclamar, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz, é uma grande formação de zagueiros. Muito bem o Flamengo, que agora é líder com o jogo a menos, o jogo com o Internacional que ainda tem que ser resolvido. E tivemos o jogo que é o jogo que eu vim aqui mais para comentar sobre o não jogo do que o jogo de Grêmio e Vasco. Vitória do Grêmio, gol do Soteldo, mas assim, gramado muito ruim, Chapecó alagado, a chuva prejudicou bastante. Não deu pra ver quase nada. Por exemplo, o Coutinho, como é que você vai cobrar do Coutinho uma qualidade de distribuição e uma grande partida? A bola quase não rolava. Os jogadores pegavam a bola, você via a água subindo, assim, muito difícil de fazer alguma coisa. Eu até imaginei que por causa disso, quem sabe o Vasco conseguiria levar vantagem na bola aérea do Verratti, que é um cara que ganha quase todas, é cabeceador muito bom. Mas o Grêmio conseguiu a vitória. Ótima partida do Soteldo, que conseguiu fazer seus dribles mesmo na chuva. O baixinho Soteldo, que já tinha pisado na bola naquele Santos e Vasco, quem não lembra do ano passado, que ele subiu em cima da bola, brincou, deu toda aquela confusão. Eu não lembro. Teve isso? Teve. Não lembro. O Santos ganhou, mas o Santos caiu, o Vasco não. Opa, né? Então acho que eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Daqui aí, Soteldo, que já é um carrasquinho, foi lá, fez o gol. Vitória do Grêmio. Assim, não dá pra crucificar a atuação nem de Grêmio, nem de Vasco, porque é um jogo que não... Naquelas condições de gramado, não tem como cobrar muita coisa. É muito difícil falar que o Vasco deveria ter feito uma grande atuação nas condições que estavam. E agora o Vasco, depois daquela arrancada de 4 vitórias consecutivas, assim, tá numa posição mais confortável na tabela, não tá em um risco gigante. Aí o Vasco voltou pra rotina natural dele. Mas foram derrotas assim, ok. O Galo, que ficar fora de casa, que, pô, é uma derrota assim, na tabela do Vasco de Excel, que você vai marcando ali, pô, aqui eu espero uma vitória, aqui eu espero uma derrota. Esse jogo,
acho que o time do Vasco até esperava uma derrota. Contra o Grêmio, pela situação que tava, talvez esperasse resultado melhor, mas de novo, condição do gramado, muito difícil de cobrar alguma coisa, então bola pra frente do Vasco. E é isso. E condição de gramado que atrapalhou também reclamações do Corinthians no gramado, até porque o Corinthians tem talvez o melhor gramado do Brasil, então quando ele sai e vê a situação dos outros gramados realmente prejudica, mas com 2 gols de Hulk, com 2 gols de pênalti, o Galo conseguiu a vitória no Corinthians. Também não foi uma grande atuação do Galo, assim, teve os pênaltis ali que sobressaíram. Gol do Yuri Alberto. Yuri Alberto é um cara que é muito criticado, é tratado como bagre e lixo, eu não acho. É claro que tecnicamente ele tá vindo mal, mas a gente tem que lembrar que ele é um cara muito novo, muito jovem, é um cara que tem condições, sim, tem uma boa movimentação. Eu gosto muito das movimentações de Roberto, como ele acha espaço. Por exemplo, a gente vê que mesmo em toda situação, o Pedro Raul não tem chance. O Pedro Raul, que inclusive foi uma contratação precipitada na minha visão. A pior coisa do Yuri Alberto foi o preço que foi investido nele. Foi muito dinheiro e a base inteira do Corinthians, basicamente, né? Robert Renan, uma galera foi ali junto pro Zenit. O Zenit fez a limpa pelo Yuri Alberto. Realmente, aí, quando você vê o custo-benefício em função de dinheiro e valores, ok, talvez não valha. Mas o Yuri Alberto é um cara muito novo, é um cara com muita participação em gol. Ele é um cara importante e não é esse bagre todo que se pinta aí, não. Não que eu queira dizer que ele é um craque, mas a galera trata ele muito pior do que ele é. E vitória agora, do Galo... Desculpa, diga. Agora aquela camisa do Corinthians... Eu acho ela feia. Eu não consigo entender. Feia. O Corinthians tem, cara, um design tão bonito. Tão bonito. Assim. Eu gosto quando ela é branca. Teve uma camisa do Corinthians, se eu não me engano, faz 3 temporadas atrás. Lembrei. Foi em 2020, aquele que jogou... O Brasil de 2020 foi jogado em 21. Camisa bonita, toda branca, uma gola polo preta, bonita. Agora esse degradê meio... Parece, sabe o quê? Quando você cria um time no Bom Papete, aí você tem as opções de uniforme. Ou então você cria o time no Cartola e tem as opções de uniforme padrão. E aí sempre tem essa, você joga lá, não gostei. E outra coisa que eu critico também, que vale pra todos os times branco e preto do país. Todos. Pega... Esse jogo, por exemplo, tem Vasco e Galo. Cara, eu pelo menos, eu acho que confunde bastante. Teve outra vez. Galo e Corinthians, mistura muito. Todo mundo é branco e preto, assim, atrapalha visualmente, mas aí é um gosto meu, né? Diz aí se vocês têm esse problema também com times que são branco e preto, e, por exemplo, Galo e Vasco, ou então jogos Galo e Corinthians. Se tem esse problema, ou só eu preciso fazer um exame aí de vista mesmo, que eu não tô conseguindo acompanhar legal. O difícil é o número, né? Por exemplo, a camisa do Galo eu acho difícil, não tem como quase ler. Impossível. Não tem como ler. Talvez a do Vasco, em alguma situação, a do Vasco é boa. Que é vermelho. Que é vermelho. E esse vermelho... E agora a do Vasco que não tem a faixa atrás também facilita dessa temporada. Então dá pra ver legal. Agora a do Galo, não lembro a última camisa do Galo que eu consegui ver. A última... Por incrível que pareça, é da época do Neto Berola. E não sei porque que eu lembro da camisa do Neto Berola, mas abraço, Neto Berola. Você que tá acompanhando o canal, inscrito aí. Se inscreve aí, faz que nem o Neto Berola, se inscreve no canal. E eu gosto muito da numeração do Juventude, que é a bandeira bonita, do Rio Grande do Sul. Muito bonita, legal. Bonita, Cara, a melhor numeração do Campeonato Brasileiro. Bonita. Nenê, obrigado pela numeração. Sempre aí o vovô, né? O vovô da colina. E é isso, Campeonato Brasileiro foi o seguinte, lembra que a gente tava falando de agosto? Agosto também é não só mês de Libertadores, é mês de Copa do Brasil. Copa do Brasil que a gente já teve os sorteios e, cara, vai ser vai ser muito forte, a gente vai ter grandes confrontos, a começar pelo primeiro, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras decide na volta, o Flamengo começa na ida no Maracanã. Cara, jogo grande, pra mim esse jogo é, assim, 50-50. Vai ser um jogo de quem errar menos, assim, no detalhe. Eu não espero, assim, espero eu que o Flamengo não venha e poupe de novo o time pra enfrentar o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Porque vão ser 3 confrontos, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro. Não, assim, espero que vá com o time completo, porque o brasileiro é muito importante, o brasileiro é o confronto direto, assim como eu acho que o Palmeiras também deva fazer, de ir com o time o máximo que der, né, em todas as situações. Mas vai ser um confronto, cara, muito no detalhe. Aqui não tem favorito mesmo. Talvez o favoritismo esteja 1% pro Palmeiras, só pelo fato de definir em casa. Se o Flamengo definisse em casa, ia ter esse 1% pro Flamengo, como o Palmeiras define em casa, é 1% pro Palmeiras, é jogo que vai definir. E também esse é um jogo que pode até ser bom, entenda aqui, bom, pra quem foi eliminado. Porque o lado bom de quem foi eliminado é que pelo menos caiu agora, e aí, por exemplo, se o Palmeiras elimina o Flamengo, o Palmeiras continua na Copa do Brasil e o Flamengo abre um espaço no seu calendário para descansar jogador e focar no brasileiro. Então, quem foi eliminado aqui... Libertadores, né?
E Libertadores, mas quem foi eliminado aqui vai ter um calendário mais leve e eu acho que isso pode ser uma vantagem na disputa do Campeonato Brasileiro, que está acirradíssima, principalmente entre os 6, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E se fosse escolher, qual que é melhor ganhar? O Campeonato Brasileiro ou financeiramente, é a Copa do Brasil. Mas principalmente para esses dois times que não estão, né, não tá duro, tem condição financeira, o Brasileirão vale muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Em qualquer lugar do mundo é assim, acho que no Brasil a gente até equipara mais a Copa do Brasil, mas mesmo assim o Brasileirão, na minha opinião, muito mais importante do que a Copa do Brasil. Próximo confronto também, temos Atlético Goianiense e Vasco. Aqui eu acho que o sorteio foi bem pro Vasco, porque pega um time que não ganhou no Brasileiro em casa, por exemplo. Então, não é, por exemplo, o Juventude, que é um time com menos investimento, mas tem o Jaconi, que é uma fortaleza, é difícil ganhar lá. Ou então o Vitória, que tem o Barradão, que é difícil ganhar lá. O Atlético Goianiense não tá sendo difícil ganhar lá em Goiânia. Então, acho que o Vasco tem todas as condições. O Vasco até pegou o Atlético Goianiense recentemente, fez um jogo bem melhor, ganhou. Acho que aqui vai dar Vasco com uma certa tranquilidade até. Por mais que não tenha passado a tranquilidade na Copa do Brasil, pegou um Água Santa, quase caiu no jogo louco, depois pegou o Fortaleza, quase caiu também, pênalti no jogo louco. Vamos olhar daqui pra frente. Daqui pra frente, eu acho que aqui dá Vascão com uma certa tranquilidade. Outro confronto equilibradíssimo é Cap e Bragantino, esse confronto que a gente tá vendo direto. Tá quase virando aquela rivalidadezinha, porque são dois times que se encontram em uma situação parecida, são times, assim, fora do grande eixo tradicional, quando você pensa, né, os ditos 12 grandes e tal, mas o Atlético Paranaense e o Bragantino são times numa mesma prateleira, times fortes, times que se enfrentam, e aqui o Bragantino define em casa, mas eu também não acho que seja uma vantagem tão quanto seria se o Atlético Paranaense definisse em casa. O Atlético Paranaense tem o sintético, ele é mais forte na sua morada do que o Bragantino é lá em Bragança Paulista. Confronto muito equilibrado aqui também, eu acho que como Flamengo e Palmeiras, aqui eu acho que é bem apertado também. São Paulo e Goiás é muito São Paulo, muita vantagem. O Goiás já teve momentos melhores até na Série B, não tá indo legal. Deu umas tropeçadas aí. Vila Nova, falando de futebol goiano aqui que a gente tá falando. Futebol, empatou com o Ituano, mas ele segue firme aí. Vamos ver se sobe dessa vez. Goiás deu uma cambaleada. Não é... E de novo, é time de Série B, né? Então, assim, o São Paulo é muito favorito. O São Paulo é um time que vem forte com o Lucas. Se o Lucas estiver saudável, então esquece. São Paulo. Agora, no estádio Rei Pelé, homenageando o túnel Rei Pelé, temos o confronto dos galos. O Galo CRB contra o Galo Atlético Mineiro. E aqui vai dar Galo. Mas vai dar o Galo Mineiro, eu acho que, assim, de novo, é uma vantagem muito grande também de investimento, de time, de elenco. Ainda vai definir em casa. Aqui é Galo Alvinegro. No outro jogo aqui, outro jogo bom. Porque são dois times intensos, outro confronto de muita movimentação, ataque lá e cá. De um lado, a gente tem um ataque que se movimenta muito, com 4 atacantes que correm e trocam muito de posição. Do outro lado, a gente tem um meio campo que se movimenta muito. Eu tô falando do confronto entre Bahia e Botafogo. Outro confronto, assim, dos melhores. Atrás de Flamengo e Palmeiras, talvez seja o grande confronto, porque são times que brigam na parte de cima da tabela. E a mesma coisa que eu falei de Flamengo e Palmeiras, que quem foi eliminado pode ter uma vantagem no Brasileiro, eu vejo a mesma coisa aqui entre Botafogo e Bahia. Quem foi eliminado pode ter uma vantagem no Brasileiro. Aqui eu daria que um pouquinho mais Botafogo. Eu acho que o Botafogo tá com um pouquinho mais de favoritismo, mas não muita coisa. Até porque o primeiro jogo ainda é no Newton Santos, o famoso Big Engenhão. Então aqui... confrontaço, favoritismo um pouquinho pro Botafogo. E agora aquele joguinho. Lembra que eu falei que era um joguinho? Eu falei que era um joguinho. Que joguinho no último palpitômetro. E aqui a gente vai ter outro que joguinho. Corinthians e Grêmio. Aí eu acho que vai ser aquele jogo chato, sabe? Qual é? Morno. Não, diferente que foi o brasileiro. O jogo brasileiro foi legal, apesar de... Então, aí que tá. Foi legal, mas era aquilo que a gente previa. Muito tempo parado, quase pouca bola rolando. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa nesse Corinthians e Grêmio aqui. Corinthians começa abrindo a decisão em casa, depois o Grêmio define. Aí não sei onde vai ser, né? Pela questão do Sul e tal, com o estádio do Grêmio. Então, aqui, cara, putz, não, aqui é pegado. Aqui também é pegado no favoritismo. Pra mim é muito 50-50. Corinthians. Eu tô no feeling de Corinthians, tá? Eu só tô no feeling de Corinthians por causa do Ramonismo. Chegou ali Ramon Dias, o time tá fechadinho. Eu acho que eu vou um pouquinho mais de Corinthians aqui.
E agora o jogo que uma semana atrás eu falaria que é um confronto bem equilibrado, que é difícil, que é Juventude e Fluminense. Mas como o jogo da névoa é o primeiro e o Fluminense começou sua arrancada com os manos do Mano Menezes, acho que aqui vai dar Flu. Fluminense que já fez uma boa partida, pô, ganhou do Palmeiras e tá arrancando bem. Conseguiu agora outra vitória, garoto. Cauê Elias fazendo gol aí, um jogo após o outro. Vitória do Fluminense. Então, cara, eu acho que aqui vai dar Flu. Vai definir em casa, vai definir no Maracanã. Eu acho que a autoestima do Fluminense vai começando a voltar. É um time que, pelo menos, não faz aquele futebol vistoso, mas é um time que organizou a casinha. Ok, 1x0, 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 retomando as vitórias. E o primeiro jogo é na névoa. Se o segundo jogo fosse na névoa, aí seria difícil a Silent Hill brasileira. Mas aqui eu acho que vai dar Flu. E esses são mais ou menos a nossa análise de Copa do Brasil. Análise que vai continuar na próxima semana, quando a gente tiver mais resultados. E agora é o momento que você fica louco, que você não entende o que tá acontecendo, porque você tentou de tudo, foi bem, caramba, pegou, chutou, acordou, fez todas as suas lições, fez tudo o que você tinha que fazer, cumpriu a sua tabelinha do Excel, fechou, mas as coisas não funcionam, e você começa a ficar estranho, falando, meu Deus, por que a coisa não vai, por que não entra, a minha vida não está dando certo? Foi o que se perguntou ao Botafogo quando enfrentou o goleiro Cássio, e o Tá Maluco vai pra atuação do Cássio. Cara, a atuação é loucura. Fazer o jogo que o Botafogo fez assim, de novo, não foi um primor, porque levou muita pressão e levou 3 gols, né? Um time que leva 3 gols, não dá pra falar que foi uma super atuação, mas tentou de tudo, e o Cássio invocou o Cássio 2012, invocou aquele Cássio Diego Souza, Cássio do Mundial, e é impressionante como um goleiro de mais idade, que foi assim, meio que não foi chutado do Corinthians porque ele também queria sair, mas é um goleiro que foi muito criticado nas últimas atuações do Corinthians, conseguiu uma atuação de loucura, assim, pra deixar o torcedor do Botafogo louco. O Guedes deve ter batido a cabeça 3 vezes na parede, não acreditando no que aconteceu. Foi a vitória aí do Cruzeiro, uma ótima atuação do Cássio, atuação essa que quase recebeu nota 10 no site de estatística do SofaScore, por exemplo, recebeu nota 9.9, e é a maior atuação de um goleiro no Brasil agora. E também quem tá o Cássio tá deixando mais gente maluca, tá deixando os torcedores do Boca Juniors maluco. Já tem memes rolando na Argentina, porque o Cássio, ele é algoz do Boca desde a Libertadores de 12. Foi algoz também na Libertadores de 2 anos atrás, que o Corinthians entrou pra jogar lá na Bomboneira com um time praticamente todo de garotos e conseguiu a classificação com o Cássio pegando pênalti. E aí, quando o Boca Juniors achou que tava livre de Cássio, vai pegar o Cruzeiro na Sul-Americana, então vai ter confronto Cássio e Boca Juniors. Os argentinos estão desesperados, os torcedores do River já estão fazendo meme exaltando o Cássio. Então tá maluco, vai pra loucura que é Cássio, que inclusive deu um título pro Flamengo no Campeonato Brasileiro depois daquele jogo contra o Inter. Cara, é Cássio, tem jeito, é Cássio. E assim como é Cássio, é futebol, assim como é futebol, eu venho aqui agradecer mais uma vez pela sua audiência nesse programa semanal. Estamos aí, tivemos uma semana em off, mas voltamos com tudo dessa vez. Teremos muita coisa na próxima semana, teremos resultados de Copa do Brasil, Brasileirão, talvez uma nova liderança, quem sabe? Olimpíadas, teremos nossa seleção feminina bem. E é isso, ficamos por aqui, dá o seu like, comenta o que te deixou louco, comenta qual foi a melhor atuação de um goleiro que você viu. A minha, eu tenho essa daí, eu tenho 2, que é Courtois na final da Champions contra o Liverpool, e Cássio 2012 na final do Mundial. São as minhas 2 atuações de goleiro que eu mais fiquei impressionado. Comenta aí qual foi a sua, comenta as suas expectativas aí pra semana, quem vai passar na Copa do Brasil, quem vai bem, quem vai mal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua visita aqui, se inscreve, compartilha, vê tudo, reclama, xinga, comenta, xinga com respeito, xinga com carinho, acompanha a Seleção Brasileira Feminina, apoia o futebol feminino, que a gente precisa de uma medalhinha, a Rainha Marta precisa de uma medalha pra coroar sua coroa. E é isso, muito obrigado por tudo. Mais uma semana de futebol e tchau. E vai lá, Itaporá, vai. Iporá. Vai, Iporá. É isso, mais um final de semana. Adeus. Por falar em futebol feminino, o Vasco foi campeão da Série A3, cara. Por falar em futebol feminino, tu acredita que o Flamengo acabou com as bases do futebol feminino? Sabia disso? Cara, absurdo. Viu? É um absurdo. É landim, né? Falta de respeito. Enfim, algo que tem que mudar.